Capítulo 5 – Superando os desafios. A história familiar de Lino não é das mais promissoras. Seu pai, Alex, sofria de esquizofrenia, doença que, apesar de causar muito preconceito entre a sociedade, é mais comum do que se pode imaginar, atingindo cerca de 7% da população mundial. Isso realmente é muita gente. A ponto de ter uma anedota que Lino gostava de mencionar para alfinetar os críticos e defensores de nós, os mentalmente normais, de que certa vez um médico novato, chegando na clínica onde iria atuar como residente, pergunta a um dos pacientes: essa é a maior clínica do estado, correto? Aqui estão todos os loucos da cidade? Ao que o paciente responde: não, senhor, aqui está apenas a elite. O grosso da tropa está lá fora. Quando Lino era criança, presenciou algumas das crises de delírio do pai, que o fizeram sentir um misto de emoção que iam do medo, no início à compaixão, à medida que ia crescendo. Se identificava com alguns aspectos do delírio de seu pai, pois nessas crises era como se o mundo real e o mundo das ideias se fundissem. Seu pai, em crise, era capaz de imaginar que a Guerra do Golfo de 1991 fora desencadeada porque seus irmãos estavam brigando pela divisão da herança da troca do sítio, que era do seu avô. Chegou à conclusão que a mente de seu pai fosse tão ou mais criativa que a dele, só que em determinados momentos ficaria tudo tão misturado que era incapaz de discernir entre o mundo real e o mundo das fantasias. Se perguntava se um dia sua mente imaginativa também poderia romper a barreira da realidade, a ponto de ser tão imersiva a fantasia que não pudesse identificar os limites do mundo real. Seu pai sempre fora muito forte, para Lino o homem mais forte que já pisou a terra. Capaz de dar conta sozinho de 3 homens no disputa, assim como contava inúmeras vezes da primeira vez que teve uma crise nervosa, quando tinha perto de seus 18 anos, da qual não pôde ser contido sem grande luta. Esse momento tinha sido muito difícil para seu pai, que evitava admitir que possuía qualquer quadro psiquiátrico. Sentia nitidamente vergonha, embora no fundo Lino sabia que ele tinha consciência da sua condição. Costumava dizer que foi internado para se tratar de um trauma na coluna, e que havia passado por processo de eletrochoque para realinhar as terminações nervosas que haviam sido magoadas em um acidente com a viga numa ponte que havia desabado sobre ele. Na verdade, acredito fortemente que na mente dele a história tenha realmente acontecido, como se fosse uma maneira de protegê-lo da dura realidade. E isso ajudou de certa forma a não perder o elo de confiança com a sua família, pois uma das características da esquizofrenia é a perda de confiança no círculo familiar, que muitas vezes na mente alterada pactua com alguma conspiração. Talvez, no fundo, seja possível que nos momentos de lucidez essa versão fosse mantida, motivada pela vergonha gerada pelo preconceito de uma cidade pequena, na qual todos se referiam pejorativamente à condição de Alex. Todos têm medo do que não conhece. Lino também teve quando criança, quando presenciou um momento de explosão nervosa de seu pai, mas percebeu que não tinha que temer, pois toda a sua vida seu pai jamais lhe encostou a mão. Nos muitos momentos de lucidez, sempre foi um homem trabalhador e amoroso, pessoa com quem seu humor apurado arrancava risadas sinceras de todos que permitiam conviver com ele. Homem perspicaz, tinha momentos de sagacidade capazes de enxergar situações engraçadas em atos comuns, dignos das tiradas dos grandes mentes do humor da época, como Chico Anísio ou Ronald Golias. Homem de pouco estudo formal, mas de uma inteligência inventiva e invejável. Aprendeu sozinho o ofício de carpinteiro, ferreiro e pedreiro. Era capaz de criar soluções de madeira para peças complexas sem jamais ter estudado qualquer planta de montagem. Era como se conseguisse transpor o funcionamento
das coisas que estavam em sua mente direto para o produto final. Homem alto, com 1,83 de altura, nunca passou dos 100 quilos. Sempre fumou seu cigarro de fumo enrolado em um papel de caderno e sempre cuidou da sua vida e da sua família, e até o final foi o grande amigo de Lino. Sua mãe sofrera depressão pós-parto após o nascimento de sua irmã caçula, Helena. Sua mãe, além de tudo, sofreu distúrbio de bipolaridade, tendo durante a infância de Lino passado por momentos difíceis, principalmente nas crises de Alex. Mulher sofredora, de trato mais rígido, era ela quem aplicava as correções a Lino, e sua irmã sempre manteve a família unida e aguentou muito além do que qualquer outra pessoa poderia suportar. Na verdade, por seu histórico familiar, muitos desacreditaram que Lino e sua irmã tivessem grandes chances de progredir intelectualmente, embora Lino não tenha jamais notado qualquer comentário maldoso a respeito dessa condição por parte de seus familiares. Porém, a cada discussão que presenciava dentro de sua casa, o assunto do descrédito vinha à tona, tendo sido um dos grandes motivos dele e de sua irmã terem uma relação mais fria com a maior parte de seus primos. Isso incomodou bastante ele no começo, mas depois, conforme foi amadurecendo e compreendendo como funcionava o pensamento humano, percebeu que se ele estivesse olhando de fora, provavelmente faria o mesmo julgamento. Infelizmente, o ser humano pensa sempre o pior. Dizem ser um resíduo dos tempos primitivos, onde tínhamos de nos abrigar em cavernas para sobreviver de predadores, e o melhor que poderia fazer seria provar essas condições genéticas nem sempre são recessivas, e por isso não podia admitir outra alternativa senão a superação de todas as suas baixas expectativas. Quando digo baixas, são as do tipo: se esse menino aprender a ler e escrever já está ótimo. Se conseguir tirar pelo menos a nota mínima, já será um milagre. Hoje, olho como as probabilidades jogaram a favor de Lino. Bastava que o distúrbio de TDAH tivesse sido manifesto enquanto estava no ensino básico, ou melhor, bastava apenas que o hiperfoco de Lino fosse em qualquer outra coisa que não a leitura, que isso bastaria para que ele tivesse dificuldades de aprendizado, que atenderiam às baixas expectativas que com certeza iriam rotular baseado nos fatores genéticos, que teria acabado com a autoestima do garoto, fazendo dele um fracassado. Por isso, nunca acreditei no acaso, e posso afirmar que Lino sempre esteve certo quando dizia a todos os pulmões: tudo o que Deus faz é bom, a seu tempo. A dificuldade de aprendizado de Lino estava sempre em cumprir as tarefas com antecedência. Listas de matemática ficavam em branco quase até o último dia, leituras obrigatórias até a última semana, mas a capacidade de Lino em posicionar os textos e argumentos em 3 dimensões supria os pontos baixos de aprendizado. Vê-lo explicando o momento histórico, contextualizando com reflexos disso na economia global, mesclando informações de pontos do texto com outras que ninguém jamais havia cogitado, era realmente estarrecedor. Um dos amigos de Lino da época da escola, João Benetton, em um jantar numa noite de Natal, relatou a todos os presentes alguns dos pontos onde Lino, procrastinador incorrigível, teria de fazer uma apresentação à turma em uma das aulas com uma das professoras mais rígidas, que só pelo nome imaginamos quão imponente e altiva poderia ser. Chamava-se Diva. Segundo João, a professora, 5 minutos antes da primeira apresentação, passou um sermão em todos, mas com o canto de olho focado em Lino. Disse que não ia tolerar que ninguém despreparado fosse à frente, que não queria saber de ninguém com material gráfico preparado fora do capricho. Frisou fixando o olhar em Lino, que não se apavorou. Correu até a livraria, anexa à universidade, comprou 2 folhas de transparência nas quais poderiam ser
feitos impressões ou escritas à mão livre e que eram muito populares na época para fazer projeções nas universidades. João alertou ao amigo dizendo: você não deve regular bem da cabeça mesmo, ela vai destruir você, cara. Não quero nem ver. Alertou o amigo se referindo a meia dúzia de tópicos que Lino havia tirado de última hora de cada um dos parágrafos e o tema globalização, que eram dos temas de grande domínio da professora Diva, que perceberia logo de cara qualquer tentativa de ludibriá-la. Chegado a vez de Lino ir à frente, fez um pouco de mistério sobre a projeção, encarando a sedenta professora que estava ansiosa por ver seus garranchos feitos nos últimos 5 minutos finais, ou como se costumava dizer, aos 45 do segundo tempo. Ao ligar o projetor, meia dúzia de tópicos tortos, desalinhados, que mais pareciam a receita de farmácia, se projetavam na parede. Silêncio absoluto da sala, que estava neste momento dividida em 2 times. Os que torciam pela expulsão e os que estavam torcendo pela vexação pública. Nesse momento, o próprio João admitiu que tinha certeza da vexação pública e que achava que o amigo merecia, pois tinha grande potencial, mas procrastinava demasiadamente. No entanto, no momento em que a professora ia tomar a palavra para iniciar o ato de vexação, Lino ergueu o braço em tom grande e autoritário e diz a todos: quem aí, a começar pela professora Diva, acabou de olhar para esta bela porcaria que coloquei no projetor e no íntimo do seu coração não me julgou irresponsável, tendo tido eu tempo mais que justo, assim como todos os colegas, para preparar um material digno da aula da ilustre professora? Tenha tido coragem de lhe apresentar esses garranchos, querendo que ela os encare como satisfatório e, ainda pior, julgar que a nobre professora ainda me deve dar alguma nota por isso. Todos estavam calados, sem ação jamais contariam com tal astúcia. Ninguém conseguiu se manifestar. Não conseguiam compreender onde aquele argumento ia chegar. A própria professora recuou na cadeira, como quem é pega de surpresa em um júri, e dá aquela recuada, como querendo saber até onde ia dar aquele circo. Lino tinha um raciocínio tão rápido que, com certeza, mesmo não contando com o silêncio da turma, deu um jeito de contorná-lo. Pediu a um dos alunos e colegas que lesse em voz alta o título dos garranchos no retroprojetor. E estava tão mal escrito que Lino teve que ajudá-lo a concluir a leitura. Estava escrito em letras garrafais: aspectos de criação de padrões comportamentais gerados pela globalização. Lino, então, desenvolveu melhor o argumento. Como se tudo tivesse sido planejado há meses, sabia fazer improviso uma arte.